Olá, que bom que você está aqui no 52 Semanas de Networking, um podcast para você que entende ou vai entender que o networking é uma ferramenta muito poderosa. Nas próximas 52 semanas a gente vai falar sobre isso, com dicas, ferramentas, para você ter resultado com o networking estratégico. Hoje nós estamos aqui com Gabriel Franco. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por participar desse momento, né? 52 semanas de network, é um negócio absurdo, né? Fazer network o ano inteiro, esse é o recado, né? Bacana, é um prazer estar aqui. Obrigado, Gabriel. Apresentando o Gabriel. Gabriel é empresário, palestrante, ele é diretor executivo da MM Estratégia, com mais de 16 anos de experiência nas áreas comercial, marketing, e ele traz uma sólida experiência de sucesso no varejo, estratégia de marketing e startups de operações. Muito bom, seja bem-vindo. Esse podcast ele tem o apoio do BNI. O BNI é a maior organização de networking do mundo, presente em mais de 70 países, para você que é empreendedor e quer fazer networking de qualidade. Nós estamos gravando no estúdio da Octacom, quero agradecer também aí pela parceria, e é uma produção da Inspira Comunicação. Gabriel, vamos lá. Hoje o tema aqui que a gente vai falar no nosso podcast é o medo. Medo. Já sentiu medo de em algum momento da tua carreira, trajetória de um evento, numa palestra, alguma coisa, Já, se já. lembra? Acho que todas as vezes, né, que você entra num palco, né, dando palestra ou apresentando, né, eu fui muito tempo executivo de multinacional. E você tem que justificar números quando você está numa posição, você vai subindo, né, na posição da empresa. Você tem que justificar muito número e cuidar de muita gente, com muita responsabilidade. Então, toda vez que você vai apresentar, é natural que você sinta medo. Toda vez que você vai apresentar os seus números, você vai se apresentar, você vai subir num palco, é natural que você sinta medo e é legal, né, sentir o medo. A partir do momento que você começa a não sentir mais esse medo, talvez seja aí o momento que você vai dar um deslize, muito sério. Então, o medo ele faz parte do dia a dia de quem está tratando, falando público. Então, não há nenhum problema nisso, né? Você sentir medo e querer falar, né? Falar, eu não vou falar porque eu tô com medo, né? Então, o medo ele faz parte dos grandes artistas, né? Você vê várias entrevistas, você ainda sente o frio na barriga? Todas as vezes. Que Pode bom. ter certeza. Todas as vezes eu sinto um medo, mas é um medo bom. É um medo Sim. que me tira da zona de conforto. Então, isso é interessante. Medo é necessário, né? É necessário. É extremamente necessário. E vamos trazer um pouquinho aqui, Gabriel, para não para o empresário que necessariamente vai ser um palestrante, mas para aquele que quer começar a frequentar eventos de networking, ir a palestras, encontros como o BNI, por exemplo, ou de associações. Quais dicas, né? Eu acho que seria interessante a gente abrir aqui, trazendo estratégias para que as pessoas possam superar esse medo. E Legal. eu queria começar falando de preparação, planejamento. Então, eu vou participar de um evento. Quais são estratégias que a gente pode trazer para essas pessoas para que elas se preparem, né? O que que ela pode fazer Legal. antes, durante e depois? Legal. Vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto é você treinar. Você treinar antes de você ir para qualquer tipo de evento e entender para qual evento você está indo. Porque tem muita gente que vai sem saber o sentido do evento, não sabe porque está indo, só porque foi convidado está indo. Isso acaba prejudicando o seu tempo de qualidade para poder fazer um network de fato que vá contribuir para os seus objetivos. Então, entender para onde eu estou indo, né? Eu tenho que entender. Então, esse é o preparo. Depois que eu entendi para onde eu estou indo, quem eu quero me conectar? Existe uma pessoa, existe uma empresa, tem que ter um objetivo, porque isso ajuda a tangibilizar o que eu quero fazer dentro daquele evento, né? A terceira coisa que você precisa fazer, depois de todo esse processo, eu preciso me vestir bem. Eu preciso estar agradável, eu preciso ter né, aquele pacote, né, que está ali envolto em. Preciso estar com energia boa, porque é muito ruim quando você está num evento e você está fazendo network e a pessoa começa a resposta com não. Não, veja bem, não sei o quê. Então, já é negativo, né?
a pessoa já tem aquela energia negativa, né, que vai falando, tal, não sei o quê. Você acaba não criando um rapport, né, uma comunicação, né, e um estreitamento de laço com aquela pessoa. E você não tem muito tempo, Sim. né? Dentro de um evento de network, você não tem muito tempo. Então, além de se preparar, treine o seu pitch. Né? Uhum. Qual é o tipo de pitch que eu vou fazer? Ninguém aguenta, aí é uma dica para todo mundo que está nos assistindo, ninguém aguenta receber pitch de vendas, seu pitch para falar de você mais do que 1 minuto, mais do que. Tem gente que aluga a pessoa que quer fazer network por 10 minutos, E né? só fala dela, né? E só fala dela. E aí acontece que não gera rapport, não vai gerar, e a pessoa, quando chega em casa, fica falando, poxa, eu falei tanto, né? Falei tanto com aquela pessoa e ela não me deu retorno. E a pessoa às vezes não entende que ela foi, de fato, dentro de um evento no qual todo mundo quer se conectar, e inconveniente, né? Sim. Dentro do processo que acontece dentro do network. Então, essa preparação é super importante, né? Você se preparar para poder falar. E estar sempre com um sorriso, né? No Sim. rosto, uma energia para cima, né? Alto astral. Isso daí conta muito para o network efetivo. Você falou uma coisa interessante que é de conhecer o público, né? De pesquisar sobre os participantes, porque quando você conhece as pessoas que estão no evento, isso te permite fazer perguntas mais interessantes, mais inteligentes e que criam o rapport, né? Criam essa É. sintonia, porque muitas vezes a gente vê inícios de conversa extremamente vazios, né? Que daqui a pouco, inclusive, a gente já vai falar um pouco disso. Mas tudo começa por essa pesquisa, né? Deixa eu saber quem vai, deixa eu saber quem vai estar lá, para eu saber por onde eu posso caminhar, né? Eu tenho uma dica que toda vez que eu vou para algum evento, além de eu pesquisar quais são os palestrantes, quem são os palestrantes, né, qual vai ser o painel que vai ter, eu pesquiso qual é o público daquele evento. Uhum. E se eu sei quem são as pessoas que vão estar lá, eu dou um Google, um LinkedIn, né? O LinkedIn é uma baita uma ferramenta Sim, para a gente utilizar para pesquisar, para dá uma stalkeada, aquela boa, né, stalkeada estacada do bem, né? do bem. E você vai saber, por exemplo, eu quero me conectar com uma, duas pessoas específicas, né? Se eu entender que existe um ponto em comum, tipo, a gente estudou na mesma universidade, Uhum. a gente trabalhou no mesmo canto, só que em épocas diferentes, a gente conhece uma pessoa em comum. Então, isso já gera pontos de rapport, né? Sim. Para você ali conduzir uma conversa no qual você tenha pontos em comum. Ou a pessoa faz kitesurf, um exemplo, né? A pessoa faz kitesurf e você se conecta porque você também faz, né? Sim. Então, você dá aquela stalkeada, pesquisar sobre quem você quer fazer ou sobre a empresa que você quer se conectar ali, é super importante para que seja efetivo esse network, né? E isso você falou interessante do kitesurf ou de coisas assim, porque às vezes eu vejo muito isso acontecendo no BNI. No BNI a gente tem lá uma reunião semanal que os membros se encontram. Então, às vezes, quando faz um churrasco, por exemplo, lá naquele churrasco, eles conseguem perceber um ponto de conexão que eles não tinham percebido no ambiente de negócio. Então, talvez a nossa conexão, ela não vai ser sempre no ambiente corporativo. Às vezes, o ter cachorro é um negócio que conecta, o ter filho é uma coisa que conecta, o kitesurf é uma coisa que conecta. Sim. Então, essa questão da pesquisa, né, insisto, para a preparação, ela realmente é uma das estratégias. Networking tem que investir, né? A Tem. gente tem que parar se você quer ter resultado, tem que investir. Agora, se você quer fazer o networking lá tradicional de sair panfletando cartão, não E precisa. tem muita gente que acha que o volume é que vai Sim, trazer a conexão, né? E é um pensamento que ficou no passado, né? No sim, passado que tinham aqueles executivos que iam, aquelas executivas que iam para evento só para distribuir cartão. E isso fazia volume, mas não gerava realmente negócios, não gerava conexões duradouras. Eu tenho um exemplo de uma feira, eu trabalhei muito tempo no mercado de telecom, uhum, né? E telecom é cheio de feiras, né, para poder fazer isso. Eu fui numa feira no qual eu me conectei com um fornecedor, aí fui lá, fiz essa conexão. A princípio, ele parou de me responder, né? Eu estava ali, né, nutrindo o lead, né, porque ele virou um lead para mim, que eu tinha interesse na solução e ele também tinha interesse, e ele parou de me responder. E aí, quando ele entendeu que a solução, o que eu estava vendendo para ele era interessante, né? E o que ele poderia me oferecer era interessante, ele retornou 10 meses depois.
Uhum. 10 meses depois esse lead voltou, porque a gente lembrou da nossa conversa que a gente teve e naquela época fez sentido para ele 10 meses depois. Então, a real conexão, você se conectar com a pessoa de fato, pode ser que não gere imediatamente a venda ou a conexão real, né, network que tá, ou o negócio que vai sair. Então, eu acho que uma das dicas é também você não ter grandes expectativas de fazer negócios imediatos, Perfeito. porque a conexão ela acontece através da nutrição, Sim. né? Você não adianta você se conectar, ter um rapport excelente com a pessoa, abandonar ela, voltar para falar com essa pessoa 1 mês, 2 meses depois, achando que vai ter a mesma temperatura do que teve no início. Uhum. Então, o network é um exercício. Você se veste para fazer network, né? Você está ali para poder realmente gerar um laço. E os grandes negócios, eles saem através, né, da premissa básica de network. Isso que você falou está muito conectado no próximo ponto que eu ia trazer. É, como é que a gente reprograma a nossa mente para fazer networking? Como é que a gente ressignifica esse networking passado, né? De trocar cartão. Porque quando a gente fala de medo, eu acredito que a gente supera o medo quando a gente tem consciência, né? Quando a gente tem informação, quando a gente tem pé no chão ali do que precisa ser feito. Como é que você acredita, Gabriel, que a gente pode mudar essa percepção de networking? Você já falou uma aí que é bastante interessante, né? Você enxergar a longo prazo, você entender que é uma troca, não é uma transação, né? Não é aquela coisa que eu chego ali para. Compreendo. O que mais que a gente pode falar para essas pessoas em relação a ressignificar o networking? Eu tenho uma experiência própria com esse negócio, né? Como eu trabalhei muito tempo em multinacional, e eu tive uma ascensão muito forte, né, e muito rápida, até mais à frente do que eu poderia suportar em relação à experiência. Porque experiência não adianta, né? Você tem que viver. Não tem essa de eu vou comprar 10 anos de experiência ali. Eu não consigo fazer isso. E eu trabalhei numa multinacional no qual eu cresci muito rápido, fui líder muito rápido, e eu cheguei num ponto, e esse ponto hoje empresário, né? Eu vejo que muitos negligenciam o próprio network. Eu não fazia network externo, eu fazia muito network interno. Uhum, Então eu me vendia para dentro da empresa, uhum, como executivo, como uma pessoa que estava ali, atendendo todo mundo, mas eu não tinha relacionamento com meus fornecedores, eu não tinha relacionamento com o mercado, eu não participava de grupos de conexão, eu achava que todo mundo que tinha que vir até a minha mesa, e eu ficava lá numa posição, né, de liderança, de executivo, e quando eu saí dessa empresa, eu me senti falta do network. Eu falei, e agora? Eu fiz network todo para dentro da empresa, eu preciso ressignificar agora o que significa para mim network. uhum. E foi aí que eu comecei a participar realmente de grupos, comecei a aparecer para o mercado, comecei a me vestir diferente, comecei a entender quem são as pessoas que podem colaborar junto comigo, quem são as pessoas hoje do meu ciclo social que eu consigo expandir através deles. E aí fui criando novas conexões ao ponto de montar também um grupo de negócios entre Legal. os nossos associados. A gente montou um grupo de negócio. E Legal. a premissa do negócio é network. Não tem como você fazer negócio sem ter network, né? Você criar relações verdadeiras. Então foi isso que aconteceu. Eu ressignifiquei na minha cabeça que eu tinha que trabalhar mais o network. E como dica prática de fazer isso, você precisa realmente entender que você precisa mudar. Porque tem muita gente que não entende que isso é importante, mudar, né? Não se conhece para dizer quais são as minhas fraquezas em relação a fazer network, quais são minhas potencialidades, em que eu sou bom, em que eu não sou, aonde que eu preciso melhorar. Entendendo isso, né, eu me considerava uma pessoa extremamente extrovertida dentro de um círculo que já me conhece, Uhum. mas quando eu ia para um círculo que não me conhecia, eu ficava mais fechado, né? E aí eu entendi que isso era um gap meu, que isso era uma coisa que eu precisava trabalhar. E aí eu fui trabalhando exatamente isso. As pessoas que não me conhecem, como que eu chego, qual é o melhor approach, né, que Uhum. eu faço para poder chegar nessas pessoas? E aí comecei a ler vários livros, principalmente de linguagem corporal,
porque isso, né, o que você não diz também comunica muito, é a questão dos braços, posição, né, de ficar pegando muito no rosto, mostrar nervosismo, esfregando muito as mãos, os pés direcionados para a saída. Então, Uhum. tudo isso comunica de forma inconsciente para as pessoas que estão ao redor, para onde você está fazendo network. Então, é um negócio que a dica que eu dou é estuda, realmente, Sim. né, procura, de fato, entender os seus gaps para poder tratá-los. Sensacional. E quando a gente vê também é muito comum, né, Gabriel, as pessoas irem para o evento de networking, às vezes, focando em conhecer o palestrante ou o cara que é CEO, diretor e tal. E eu sempre falo que a gente tem que enxergar que em cada interação existe uma oportunidade. Pode ser com o pequeno, com o médio, com o CEO, com o palestrante. Então, acho que é a gente diversificar esse olhar, né? Se eu estou num evento, se eu estou com pessoas, cada pessoa e cada interação genuína é uma oportunidade de alguma coisa acontecer, não necessariamente de negócio ou de outras coisas, né? Isso também é importante, né? A gente É, não. esse é um dos erros, né, que eu cometi enquanto executivo, de esperar que as pessoas, né, todo mundo tem que vir até mim, Uhum, né? E o que o empresário grande comete. Grande assim, né? uhum, Porque todos nós, né, olhando, se não tiver um faturamento acima de 200, 300 milhões, ainda é PME, né? Vamos chamar assim. Mas é um empresário que se acha grande, ele acha que ele só pode se conectar com ok. empresários acima dele. Sendo que, às vezes, um fornecedor que ele precisa está embaixo dessa cadeia e ele ainda não percebeu isso. E ele está com o fornecedor atual que cobra 3 vezes, que tem um prazo muito mais alongado e que ele poderia estar conhecendo num evento desse se ele tivesse aberto a não só conhecer os palestrantes ou os grandes empresários, conhecendo pessoas que podem ajudar ele dentro do ecossistema dele, enquanto empresário. Tem umas máximas que a gente ouve muito assim, existe uma certa verdade, mas não uma verdade absoluta, de que você tem que ser o pior da tua roda, né? Ou que você tem que conviver com pessoas. Eu acho que nem sempre. Eu acho que a gente tem que realmente diversificar e ter um olhar para que todas as pessoas são oportunidades, até porque a gente não sabe quem as pessoas conhecem, a gente não sabe quem está por trás dela. Às vezes a pessoa mais simples ali, mais tímida, que tem um, dois funcionários, vai te trazer o teu melhor cliente, porque a rede dela é muito poderosa. Então, a networking é essa mágica, essa surpresa. É realmente algo muito surpreendente, né? Quando você se permite. Eu não gosto dessas máximas também, né, que a gente aplica, porque toda regra tem uma exceção, de fato. Esse negócio de que você está numa mesa no qual você é o pior da mesa. E se a gente for pensar assim, vamos lá, ninguém vai querer estar na mesa com você, e você não vai querer estar na mesa de ninguém, e ninguém está na mesa de ninguém. Porque Exatamente. sempre tem alguém pior do que você, Tem então alguém melhor. é melhor do que. É, Então você acaba não aceitando nenhuma mesa, isso trava o network. e É, soa também até um pouco interesseiro, né? porque assim, as conexões genuínas, e se a gente olhar aqui a outra máxima, né? Que através de 6 pontos de contato você conhece o presidente dos Estados Unidos. Tinha um negócio assim, né? O Papa. Ou A teoria dos 6 graus de 6 graus de separação. separação, né? Então você tem isso daí. Se existe essa teoria de fato, qualquer pessoa lá pode chegar no Papa, pode chegar É, no presidente dos Estados Unidos, certo? sim, Então qualquer pessoa é um lead potencial para você fazer. sim, Se você sim, for utilizar essa máxima, sim. entendeu? Porque alguém conhece alguém que vai chegar e vai te conectar lá. Se são 6 graus de separação, né? Todo mundo que está ali é dentro desse grau. Exato. Então, se eu quero me conectar com alguém, eu preciso entender, obviamente, qual é o tipo de evento que eu estou indo. Sim. Que aí pegando um evento de nicho, por exemplo, não, pegar um evento de nicho aqui, vamos falar da saúde, né? Pegar um evento de saúde. E, pô, eu tô lá, eu sei que vai ter várias pessoas que me interessam, Uhum. porque é dentro do meu ecossistema de saúde. Ou é um evento de telecomunicação, né? Que tá lá, pessoas que vão me interessar nisso. Então, qualquer um que tá lá é um lead potencial. Sim. Isso que você falou também de entender os lugares, né, que eu vou participar e que eu vou interagir. Para quem é tímido, para quem tem muito medo de fazer networking, uma dica também importante é começar por lugares menores, né? Começar por eventos menores. Então, às vezes, por exemplo, eu sou um arquiteto
que eu sou muito tímido, morro de medo, por exemplo, de ir numa reunião do BNI, que você vai chegar lá, vai ter 100 empresas. Você vai ser super bem acolhido se você for, tá? Preciso defender o meu. Mas, assim, comece também por lugares menores, às vezes uma palestra sobre a área, que vão ter outros arquitetos, um negocinho menor, ou uma reunião com pessoas, né? Eu acho que é algo importante para dar um primeiro passo, né? Você tá dentro de um ambiente que você se sente confortável, né? Vamos pegar o arquiteto, né, como exemplo. Que você se sente confortável para falar sobre o teu negócio, é maravilhoso, porque aí você já domina todo aquele assunto, né? Quando você vai para um evento mais genérico, uma feira, né, diferente, uma feira de tecnologia, por exemplo, o arquiteto quer buscar tecnologia para o negócio dele. Ele já não domina aquilo ali, né? Então ele já tem que ir olhando no cenário, eu quero perder o medo disso daí, né? Olhando o cenário, estudar, olhar o que são as tendências de tecnologia, para você ter minimamente um contato ali com aquelas pessoas e aí extrair o melhor de todo mundo, né? Para fazer conexões genuínas. Então, participar de eventos menores, até eventos. Tem gente que tem tanto medo, e eu sei disso porque eu já fiz vários cursos de oratória, né, desenvolvimento, né, e também media training. Esse negócio é o seguinte, né? O medo, ele realmente paralisa as pessoas para não tomar, e o teu cérebro, ele vai inventar 1000 desculpas, né, para você não querer fazer o que você está se propondo a fazer e vai te travar. Uma vez que você travou, você não evolui. Então, dentro desse processo todo, né, do medo, ele realmente paralisa as pessoas. É um negócio que é o seguinte: por que quando a gente sabe nadar, né, a gente boia e quando a gente não sabe, a gente afunda? Porque o medo pesa, mano. O medo pesa. Gostei disso. É, o medo ele vai e vai te trazer para baixo. Então você tem que ir, vai com medo mesmo, Sim. né? Enfrenta aquilo ali e você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças. Não é um bicho de 7, pode travar. Eu sei que obviamente falar em público é um dos supera até o medo da morte, né? Sim, tem um negócio absurdo sobre essas pesquisas, né? Falar em público é um negócio que é difícil para a maioria deles, mas participa de curso de oratória, vai para um curso de teatro, Sim. participa de algo que vai fazer uma expressão ali que você consiga ficar mais à vontade na frente de pessoas. Às vezes E um aí, pequeno almoço, um é, café, um chá da tarde. então, você se desenvolver, né? O Sim, network, ele é uma constante, ele é um sim. trabalho, né? Ele tem que ser trabalhado, porque senão você estagna, né? E aí depois você fala, isso não é para mim, é para todo mundo. Sim. Network é para todo mundo. Gabriel, como causar uma boa impressão? Eu acho que, na verdade, a gente é feito de várias primeiras impressões, né? Primeiras, segundas, terceiras, quartas. Mas a primeira, de fato, ela tem uma importância, né? De Uhum. rapport, conexão. Então, o que que causa em você, assim, você está num ambiente de networking, o que que as pessoas fazem que te aproxima delas? Eu gosto muito de sentir a energia da pessoa, que ela tá ali porque ela se propôs a estar ali. Então, causar a primeira impressão é você estar ali de fato. Porque tem muita gente que vai para evento de network com várias tarefas ainda dentro da cabeça. Então, a pessoa fica no celular, ela não te dá atenção, ela não te olha no olho. Isso aqui é o Então, inimigo, né? é o inimigo, é Do horrível. É networking. o inimigo do network. Então, quando for para um evento desse, trava a sua agenda de fato. Obviamente que a gente sabe que ele tem filho, né? Todo mundo que esposa, marido, né? Essas coisas, até cachorro, né? A gente sabe que é difícil, É, né? Você realmente não atender as ligações, mas evite ao máximo pegar para ficar rolando tela. sim. Porque a primeira coisa, na minha visão, é você estar vivendo o momento presente. Então, o fato de criar interesse no que a pessoa está falando, isso daí é o básico do rapport. Sim. Aí você perguntar antes de falar. Pergunta o que que motivou a pessoa a estar lá, por exemplo. O que que te motivou a estar aqui, né? Para perguntas abertas, né? Sim. Faz pergunta de sim ou não, né? Você está gostando? Aí, sim. Sim. Pão de queijo tá bom, né? Pra já tá bom. O ar tá gelado. Tipo, ou choveu. Não, pra E essa você, chuva. é, Não, e essa chuva. tentando achar, né, um É, a comum. Mas pessoa é. pergunta o que que você faz, né? Hoje, o que você está fazendo? Quais são as suas dificuldades Sim. hoje? O que que te motivou a estar aqui?
Então, quando você fala isso, abre o mundo, porque todo mundo Por que gosta. que você faz o que faz, É, né? por que que você está fazendo isso? Qual foi o nicho de mercado que você visualizou, Sim, sabe? Então, quando você faz perguntas abertas, você já traz esse interesse, né, para a pessoa. E aí sempre está bem vestido, sorriso no rosto, e aquelas coisas bem básicas que a gente fala em relação a gerar network. Mas eu gosto muito da energia e da atenção. Se você tiver energia e atenção, vivendo um momento presente, preparado, não tenho dúvida que você vai fazer conexão genuína. celular a gente pega para anotar o contato e seguir a É, pessoa no final do evento, no final da conversa e depois guarda de novo. é isso. E se tiver o uso da tecnologia a nosso favor, né? Porque tem muita gente, às vezes, está num canto, num evento que é barulhento, certo? E você falar o seu contato Uhum, oral ali, às vezes, né? Ah, anota aí, é 9, não sei o quê, não sei o quê. Às vezes fica aquele negócio chato, né? uhum. Anota o meu, anota o seu, não sei o quê. A pessoa, às vezes, também não escuta bem junto, né? Ah, cara, pega um QR Code. Tem um QR Codezinho. O próprio WhatsApp faz isso. Acessa lá o WhatsApp, vai lá, pega o seu QR Code, fala, só lê aqui, Ou aqueles escaneia. botãozinhos que É, o coloca. botãozinho, um adesivo, coloca aqui atrás um adesivo, coloca na frente como protetor de tela no dia que você for um Legal. QR Code. Então isso facilita muito a vida das pessoas, né? Ah, escaneia aqui, já pega aqui, vai mostrar que você é uma pessoa conectada, Sim. vai facilitar a vida da pessoa, vai facilitar a tua vida, e aí você pega o celular somente para isso. Perfeito. Uma coisa que também que em eventos, principalmente em eventos como uma palestra, um treinamento, alguma coisa assim, muito importante também ser pontual, né? Uhum. Porque a pontualidade ela está muito ligada a essa imagem que as pessoas vão construindo da gente. Tem uma frase que eu gosto muito que a maneira como você faz uma coisa é a maneira que você faz todas as outras. Lógico que isso não é a verdade absoluta, mas quando a gente está falando de imagem, isso se aplica muito, né? Verdade. Então, chegou atrasado, será que ele é assim em tudo? Porque Como é que eu as vou fazer pessoas julgam negócio com essa pessoa, né? exatamente. Então, a pontualidade, disso que você falou, concordo totalmente com a comunicação, com a postura ali na hora da atenção. Eu acredito também que é muito importante as pessoas se mostrarem confiantes. E confiança não é ser arrogante, Sim. mas é mesmo uma pessoa mais tímida, ela consegue se mostrar confiante, ter Ter uma postura, né? postura, né, de que sabe o que faz, de que tem competência naquilo que se propõe a fazer, Legal. não é isso? E então acho que é um ponto importante. E o que você falou da aparência, É. né? Aquela aparência, e uma aparência também, né, Gabriel, adequada ao contexto, É, porque às vezes você falou de startup, né? Que você, sim, às vezes o ambiente de startup, ele é um ambiente completamente inovador, alguma coisa assim. Então, se tu diferente. aparece com terno, Todo gravata, formal, aquela né? coisa, você dá uma destoada daquilo, né? Então, acho que também é Entender para onde você importante, está né? indo, né? Entender para O onde que você está você indo. falou lá no início. Pesquisar onde você vai e quem vai estar lá, né? É, verdade. E tomar cuidado com a postura. Sim, Para mim, o que é não dito é mais importante do que é dito. o braço cruzado. É, e tem gente, assim, muita gente que, quando está conversando com você, não te olha no olho. Sim. Tem gente que, até quando você fala alguma coisa, a pessoa te mostra, dá sinais de que não está conectado com você. Isso é bom porque você está lendo, né? Aquele Uhum. tipo de gesto. Por exemplo, braço cruzado é um, revirar os olhos, ficar fugindo muito do olhar, olhando, procurando algum ponto, tipo, olhando para alguma TV, olhando para alguma coisa. Você tem que ter essa leitura também, entender se você está se conectando ou não com aquele discurso que você está fazendo. Sim, Então, essa leitura, só que isso é prática, né? sim, Isso é prática, conhecimento, né? E tanto você evitar de fazer isso e ler a pessoa que está fazendo isso daí. sim, Então, se você tiver essa noção de que está se conectando ou não com aquela pessoa, é importante para você seguir ou falar assim: olha, a gente pode conversar em um outro momento. uhum, Já que você viu que não gerou aquela conexão e é aquela pessoa que você quer se conectar, você pode falar assim: olha, então a gente pode começar em um outro momento, a gente marca um café depois para conversar. Às vezes você se alongou demais num pitch, a pessoa já ficou de saco cheio daquilo ali, entendeu? Acho que o pitch também é importante, né? Quando você vai falar de você, do seu negócio, não passa, treina isso, né? Não sim, passa de 30 segundos. E quem está nos ouvindo aí, que não conhece o termo, né, pitch elevator, né, uhum, que é um pitch de elevador, imagina que você encontrou uma pessoa no elevador, certo? E você tem
encontrou com ela, é uma pessoa que você queria muito falar. Você tem do 12º andar até o andar térreo para poder fazer um pitch para se conectar com essa pessoa. Esse é o pitch elevator. Você tem ali em torno de 30, 45 segundos para se conectar com essa pessoa. Às vezes você encontrou um investidor da tua empresa, né? Ou alguém que você quer pedir um emprego, muito tempo, né? Que está ali e que vai te alçar um voo maior. Então você tem 30, 45 segundos que você precisa treinar isso na frente do espelho para poder realmente ser mais assertivo na hora. Ninguém tem, em eventos grandes, né? Ninguém tem muito tempo para ficar 10, 20, 30 minutos conversando sobre o seu negócio. E presta atenção nisso que o Gabriel falou, uma apresentação para que você consiga se conectar com essa pessoa e não para vender algo para essa pessoa em 30 segundos. Porque às vezes o conceito do pitch elevator ele fica muito voltado em Borrado. vender, né? Tipo assim, Borrado. tenha uma apresentação para que você consiga vender em 30 segundos. Olha, se tu conseguir fazer isso, É o mestre, né? você vai assinar o contrato, porque vender é o processo todo, né? A É, venda é o dinheiro no é o bolso, funil né? inteiro, né? Exatamente. É para criar uma conexão, né? Para você iniciar algo ali, né? Iniciar o processo de relacionamento. É isso. Então é bem isso. E uma outra coisa que eu queria conectar com isso que você estava falando anteriormente, como é que a gente mantém o engajamento de uma conversa, né? Porque a gente falou muito de iniciar. A gente inicia com perguntas abertas, porque quando a gente fala de perguntas abertas, foi essas que o Gabriel deu como exemplo, né? Por que que você faz o que faz? Por que que você começou nesse negócio? Quais são os seus principais desafios? São exemplos de perguntas abertas. Mas o que mais? Como é que eu mantenho ali uma conversa engajada depois dessa primeira pergunta poderosa aí? Eu acho assim, a pessoa vai falar sobre o seu negócio. Ela vai. E aí não tem limite, né? A pessoa, depois que você criou essa brecha, depois que você abriu essa lacuna, a chance do rapport ela ficou muito maior. Então a pessoa vai falar sobre o seu negócio. E se você não tiver muito tempo e ela estourar esse tempo, você pode continuar isso em uma outra conversa, pegar ali, de fato, o contato da pessoa e falar assim, cara, vamos marcar um café porque eu fiquei muito interessado ou interessada no que você falou. Sim. Agora vamos marcar um café porque eu quero mais explorar isso que você está falando. E aí você gera uma outra reunião para a pessoa continuar aquela conversa, você demonstrou interesse, essa conversa ela flui fora do ambiente. Agora, se você quer continuar, né, manter essa conversa engajada dentro do próprio evento, e dependendo do que acontece no evento, porque esses eventos não têm muito tempo de intervalo, vamos chamar assim, né? Uhum, uhum. E você também não pode ser deselegante de furar uma palestra e ficar ali batendo papo desse negócio, né? Então você brevemente fala o que você faz, fala, olha, eu faço isso daqui, eu tenho tantos anos de experiência, né? Estou disposto a buscar novas parcerias para o nosso negócio. Eu acho que você atende muito bem esse requisito. A gente pode, no final do evento, se conectar no próximo intervalo, se conectar, e eu quero muito conversar contigo depois desse momento e a gente seguir nesse processo. Né? E aí a gente pode sentar juntos, onde você está sentado, estou sentado ali e tal, e aí já começar a gerar ali uma das conexões genuínas. Então, para manter a conversa aberta ali, eu acho que é você muito mais ouvir. Né? Se você ouvir, realmente você vai se conectar com essa pessoa. Agora, se você for aquela metralhadora que só fala, a chance de você não se conectar com a pessoa que você quer é absurda. Perfeito. Essa dica que o Gabriel deu é muito importante de ter a escutativa, porque se você estiver ouvindo o que as pessoas estão dizendo, você vai conseguir encontrar pontos em comum. E se você encontra pontos em comum, é isso que vai nutrir esse relacionamento quando aquele evento acabar, quando aquela palestra acabar. Então, você ouviu que a pessoa comentou que foi levar o filho na escola, filho, ponto em comum. A pessoa comentou que gosta de ler, ponto em comum. Então, por isso que é importante estar atento, né? Porque quando você ouve de fato, você vai conseguir continuar essa relação de maneira que não seja superficial e interesseira, às vezes, né, Gabriel? E de encontrar isso também, eu acho que é muito importante para engajar a gente contar história. Eu falo muito isso no BNI, que contar história vende, história rende, porque às vezes, quando a gente conta uma história, a gente consegue explicar melhor o nosso negócio do que se a gente fosse explicar o processo, se a gente fosse explicar como a gente faz o que a gente faz. Então, ser um contador de histórias também é uma forma de engajar, né? E aí, aproveitando essa deixa, né?
já que a gente está falando de network, são 52 semanas de network, né? Depois que eu virei o Drive para exercitar de fato e aplicar tudo que eu entendia sobre network, eu fui fazer uma viagem de férias para Mendoza, tomar uns vinhos lá, bons vinhos lá em Mendoza. Estava numa boa vinícola lá em Buenos Aires, eu e minha esposa, e a Ó, gente. vinho, pontos em comum. Então já tem, né? Aí fui lá para Mendoza, não conhecia, estava lá e escutei uma vaia cearense, que é inconfundível. 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 Você escutar uma vaia cearense, e era um pessoal animado, sabe? Pessoal animado, que estava ali sentado dessa mesa. E aí, a gente sentou numa outra mesa, um pouquinho mais afastado, vi que tinha um grupo lá, eram, sei lá, 6 pessoas que estavam lá. E aí, a minha esposa recebe um direct no Instagram, falando assim: tem uma amiga minha do Ceará que tá aí. Aí eu falei: é aquela mesa. Falei: é aquela mesa lá. E aí a gente foi, ela mandou a mesma mensagem para a amiga dela e falou: se conectem, vocês, né? Se conectem aí, porque vocês são cearenses, estão aí na mesma vinícola, uma baita de uma coincidência, né? E não era uma época assim, né? De viagem, tipo férias, né? Não era nem julho, nem janeiro, né? Nessas épocas. Aí a gente acabou se encontrando ali. Encontrei um cara que super interessante, a gente se conectou lá, e esse cara foi falar de negócios. E eu falei do que eu fazia, a gente se conectou tomando um vinho, não tem ambiente melhor para você fazer network do que tomar um vinho, né? Mas tomando vinho, almoçando ali, o almoço se estendeu, a gente foi, achou vários pontos em comum. Um dos outros pontos em comum é que a gente estava no mesmo hotel, cara. E assim, Mendoza tem não sei quantos hotéis. Era um hotel bem interessante, assim, que estava afastado numa região. Eu falei: cara, qual a chance da gente se encontrar aqui? Cearense, de ter negócios em comum, de ter fornecedores em comum, De da gostar de gente vinho. nunca ter se conhecido, e depois a gente viu que tinha vários amigos em comum. Resumo, essa pessoa hoje é meu sócio, Que legal. Legal. por conta de uma viagem. Legal. Porque eu estava com o radar ligado, independente do local. Acho que isso é uma baita porque às vezes a gente está num aniversário, por exemplo, aniversário de alguém, e aquilo é um evento de networking, Sim, tá? sim. Não é só achar que você vai para uma feira, que eu vou para o encontro do BNI, ou encontro no Rampaba, encontro não sei o quê, só lá eu vou ter o networking. Às vezes você está num aniversário, numa despedida de solteiro, num casamento, num batizado, e você consegue se conectar com pessoas. Então, esse radar ligado todo o tempo, ele é super importante para poder gerar negócio. Eu só conheci dessa forma. Maravilha. E isso que você falou é importante, que não é que a pessoa tenha que trabalhar 24 horas por dia e não se desligar da rotina, não é isso, mas é ela ficar ligada nas oportunidades, né? Porque às vezes, como você falou, na balada, na festa, no churrasco, na fila da padaria, tem alguma coisa que está acontecendo ali que, de novo, você não vai fechar ali, você não vai concluir alguma coisa ali, mas pode ser o início. Por exemplo, eu tenho certeza que ele virou teu sócio depois de certo tempo, né? Sim, Não foi na volta no é, avião, vamos fazer uma empresa, é né? isso. Ali iniciou alguma coisa. Então, Isso. esses inícios, eles vão acontecer se as pessoas Bom, perceberem oportunidades, né? isso. E, Gabriel, para a gente fechar, como é que as pessoas elas podem lidar com essa ansiedade, né, na hora do evento e com medo de rejeição? Que eu acho que muitas vezes, principalmente a pessoa que é tímida ou a pessoa que não tem a prática, ela pode pensar muito nessa questão do medo da rejeição, né? De eu tentar falar com alguém, a pessoa não querer falar comigo. Como é que a gente, o que você pode dizer assim que você já fez para lidar com isso bem? Assim, eu sou vendedor, né? Assim, eu Uhum. me considero vendedor, desde de pequeno, apesar de ser publicitário, né? Publicitário, ele é um vendedor nato também, né? Eu sou Então, publicitário também, ó. então, Publicitário, gosto de eu gosto vinho, de vinho, tá vendo? Provavelmente você não é daqui, né? Também sou de eu Minas. sou de São Paulo, então já tenho, né, Sim. conexões aí. Então, olhando esse processo, é, o vendedor, ele está acostumado a receber 98 nãos para 2 sims. Uhum. Então, essa questão da rejeição, quando você tem essa veia de vendedor, você já entende que receber não
ser rejeitado, ou, cara, é da vida. Tem gente que vai gostar de você, tem gente que não vai com a tua cara. Tem isso. Obviamente que com técnica você consegue melhorar a sua percepção frente às outras pessoas. Então, medo da rejeição, ele é algo que você só consegue driblar isso daí entendendo que a vida é assim. Vai ter gente que vai gostar de você, vai ter gente que não. O que que você precisa fazer? Estudar, entender o porquê que as pessoas estão reagindo dessa forma e mudar o teu pitch. Às vezes é um pitch longo demais, às vezes só está falando de você, às vezes isso aqui. Você vai ver que você aplicando essas técnicas, vai ficar muito mais interessante para as pessoas do que você era. E praticar, né? Cada vez mais praticar, praticar, praticar o network, né? Se você fica lá com medo, né? A gente está falando muito aqui do medo. Se você fica com medo e não toma a iniciativa por conta do medo, aí você nunca vai saber. E às vezes o medo da rejeição ela está muito na nossa cabeça, né? O medo de rejeição. Esse é um dos motivos das pessoas não quererem falar em público, porque o medo do julgamento. Como a dica, ninguém está nem aí para o que você está falando, tá? Sabe? As pessoas não ficam te julgando para saber se você esqueceu o que você ia falar, né? Elas querem saber só qual é a mensagem que você vai passar, né? Então, obviamente que se você treinar, você vai ficar muito mais agradável. Mas a gente costuma muito mais se julgar né, esse julgamento que a gente tem muito rigoroso para algumas coisas que a gente faz, principalmente quando tem olhos, né, voltados para você, e a gente costuma muito mais se julgar de uma forma muito mais severa do que realmente é as coisas. Então, o medo da rejeição, cara, é normal, vai acontecer no meio do caminho, né? Mas se você praticar, esse medo ele vai sumindo, né? E você vai entender que as pessoas são assim. Tem gente que gosta de você, tem gente que não gosta, e tá tudo bem, tá tudo certo. E não tomar como algo pessoal, né? Sou eu o problema. Não existe isso. E também a gente tem um olhar de o que eu posso aprender com isso e qual foi a minha responsabilidade, né? Ou seja, o que eu posso melhorar em relação a isso, né? Às vezes alguém não se interessou e você falou muito bem. Como é que eu posso melhorar a minha apresentação? E não a gente ficar terceirizando responsabilidade, né? É porque o outro isso, porque o outro aquilo. Então, na próxima eu vou fazer isso melhor. Nesse evento eu aprendi isso e no próximo eu vou melhorar um pouco, né? Então, acho que tirar do pessoal já ajuda bastante esse medo, né, da rejeição. O autoconhecimento, né? O que a gente está falando aqui é o autoconhecimento, é você entender quais são as suas fortalezas, quais são as suas fraquezas, e dentro desse processo todo você tratar isso daí com o remédio certo, né? Então, o autoconhecimento ele vai te trazer aí uma percepção totalmente diferente. E pedir feedback, né? Sim. Eu acho que esse é um ponto principal, você ir e falar, e aí, o que você achou? Né? Pegar as pessoas mais próximas, já que você está começando, né? Pegar as pessoas mais próximas e falar assim, o que você achou? Como é que foi a minha abordagem nesse negócio? Se ela tiver abertura com você, ela vai falar. E aí você pega esse feedback, não leva para o lado pessoal, né? Se a pessoa for um pouco mais dura com você, não leva para o lado pessoal, e sim para o lado do aprendizado, né? Perfeito. E assim, o que vai fazer diferença nisso, eu acredito muito que é a sua autenticidade, né? Eu acho que é a sua essência. A gente não muda a essência, a gente não melhora a essência. A essência é a essência, né? A gente é o que É é. um núcleo, né? E quando as pessoas enxergam isso verdadeiramente falando, isso conecta muito. O que a gente aperfeiçoa é a comunicação, a gente aperfeiçoa a oratória, a gente aperfeiçoa essas habilidades, mas a essência, ela tem que chegar nas pessoas. Então, quando estiver nesses lugares, mesmo que você tenha muito medo, a sua essência ela tem que chegar primeiro. E o resto você vai melhorando 1% por vez. Você melhora a comunicação, você melhora teu pitch, você melhora a sua oratória, habilidades. 1% por vez que vai dar certo. Não é isso? Com certeza. Pratica. Pratica. Tudo na vida é prática. Você não aprendeu, você não nasceu sabendo andar nem falar. Então você consegue aprender tudo. Quando terminar de ouvir esse podcast, já coloque em prática, pensando num evento de network que você vai participar, com tudo isso que a gente falou aqui, se preparando, com estratégia, se aperfeiçoando, se conhecendo, e a cada evento vai ser melhor, só que tem que ir para o jogo, né? Tem que praticar. Gabriel, eu quero muito te agradecer. O tempo passou super rápido aqui por mim. Verdade. Falaria mais um monte de coisa sobre isso. Agradecer pelo seu tempo, pela sua presença.
Como eu falei aqui, esse podcast ele foi criado para ajudar pessoas a desenvolver o networking como estratégia, como ferramenta, de uma forma sistêmica e com hábito, né, para estar ali na rotina do empresário. Então, você contribuiu muito hoje. Queria que você falasse para a gente como é que as pessoas te encontram, te seguem, te acompanham aí. Bom, eu queria já de antemão agradecer a todos aqui, agradecer também o pessoal do BNI, né, que sempre muito bem representado, que assim, que é um baita num grupo, né? Um baita num grupo aí, um grupo mundial, um negócio absurdo. E falar que quem quiser e aí entender mais sobre marketing, vendas, todo esse processo, eu sou palestrante também, e você pode me encontrar lá no Instagram, no LinkedIn, é o Gabriel Franco, no LinkedIn é Gabriel Franco, você coloca lá, vai conseguir me encontrar. E tem a minha empresa junto com o meu sócio, que é o Sérgio, né? Que é mm.estratégia, tá lá no Instagram, tem site também, você pode acessar. E o Ramp Up, que é um clube de negócio, que a gente faz realmente negócios lá, que é o Ramp Up Business, que aí sim também é um grupo que faz bastante network, né? Perfeito. Então, vocês segue lá, manda uma mensagem, com certeza. Ah, eu vi no podcast, pode ter certeza que eu vou te responder, tá bom? Vou colocar aqui todas as redes sociais na tela, para o pessoal seguir. Aqui, Gabriel, muito obrigado. eu agradeço. E vejo vocês no próximo podcast, 52 semanas de networking. Esse podcast foi produzido no estúdio da Octacom. Tem o apoio do BNI, que é a maior organização de networking do mundo, e a produção da Inspira Comunicação. Obrigado por estar aqui e até o próximo.